Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula agora sobre sistema respiratório, tá? A respiração dos seres vivos. E vamos começar a falar primeiro quais são os tipos de respiração que existe nessa natureza. Os animais são variáveis conforme o ambiente e a evolução deles no ponto de vista zoológico. A primeira respiração que nós temos aqui é a respiração tegumentar. Alguém vai perguntar para mim, o que é isso, tegumentar? É feita pela pele, pela tegumento, pela que a gente chama de por difusão. É uma respiração simples para animais simples, porque muitas vezes o ambiente dele não permite ele ter uma estrutura mais complexa. Então, gravem bem, respiração tegumentar é cutânea, ou pela pele, mais popularmente, ou simplesmente por difusão. Existe a chamada respiração branquial, que é aquela muitas vezes que são de animais aquáticos ou que vivem em locais também bastante úmidos, tá? Com bastante água, porque é um facilitador muitas vezes para o quê? Para absorver através da água o oxigênio permitido. Por isso que a gente diz que a água, ela estando em boas condições de oxigenação, vai facilitar o quê? Justamente esses animais. A estrutura que faz com que eles absorvam se chama brânquia. Ora, as brânquias, muito comuns em animais como os peixes, né? Vocês sempre olhem para analisar se os peixes estão saudáveis na hora de você comprar e para poder consumir. Existe também, lógico, nos crustáceos, existe, lógico, em outros anfíbios, até em alguns anelídeos. Então é um grupo um pouquinho mais desenvolvido. Observem que nós estamos evoluindo. Mais simples que a cutânea, ou tegumentar, um pouco mais complexo são as brânquias. Depois nós temos a respiração traqueal, que é aquela que ocorre em insetos, lacraias, os chamados miriápodes, e são presentes em muitos seres vivos, porque não tem sistema superior, vamos dizer assim, de captação de oxigênio. Eles entram direto no sistema sanguíneo e aí ele faz a captação do oxigênio necessário e a eliminação dos chamados rejeitos da própria respiração, que por acaso é o gás carbônico. Existe uma delas um pouquinho mais evoluída dentro do grupo, por exemplo, dos artrópodes, que é muito comum em escorpiões e aranhas, que são conhecidos como filotraqueal ou pulmotraqueal. Por quê? Já temos aí não a estrutura interna, externa captadora de oxigênio, mas sim o quê? Estruturas que vão direto, mas passam muitas vezes por um pulmão, ou passam por uma estrutura semelhante a um pulmão e que de certa forma vão facilitar a distribuição desse oxigênio e a eliminação do gás carbônico que não é necessário. E já existe aí a chamada troca gasosa, um pouco mais complexa. Então, até agora, eu tenho, até voltando um pouquinho, a tegumentar, a branquial, a traqueal, a filotraqueal e a pulmotraqueal. Até agora são 4. E a nossa? Não só nossa, de muitos animais desenvolvidos como mamíferos, simplesmente são chamados de respiração pulmonar. Então você vê na fase adulta os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos que nós estamos incluídos. Você até encontra em caracóis, chamados caracóis terrestres, que são justamente, eles precisam, porque eles não estão o tempo todo na água, apesar de estarem mais umedecidos. Existem alguns exemplos que a gente chama dentro da zoologia, e para quem não sabe, toda espécie, todo grupo animal e todo grupo vegetal, existem os animais intermediários. Muitas vezes eles estão na intersecção da evolução. E que são, no caso da respiração pulmonar, o que a gente chama de peixes dipnóicos, que eles precisam de um pulmão para armazenar um pouco de oxigênio, justamente porque em alguns momentos onde o rio seca, ele precisa manter o metabolismo dele funcionando, tá? E a gente sabe muito bem que existem alguns rios que em períodos do ano passam por uma ausência completa de água. E obviamente os peixes ou vão morrer ou vão se esconder. Com a presença desse chamado pulmão saculiforme, ele vai poder o quê? Ele vai poder manter o metabolismo, mesmo que seja mais lento, para que quando as chuvas voltem, ele possa de novo nadar e aí ter a sua respiração branquial. Agora, existe também o pulmão parenquimatoso, né? Isso é importante lembrar,
ele é um pouquinho mais complexo na superfície. Ok. Mesmo ele sendo num local pequeno, ele tem uma capacidade de absorção muito grande. No caso de aves e répteis. Até, por exemplo, aves e répteis, no ponto de vista da evolução, a evolução zoológica, eles são parentes muito próximos, né? Existiam répteis voadores e, segundo os estudos evolucionistas, os répteis se transformaram, evoluíram e modificaram em algum ancestral comum em aves que a gente conhece hoje. E lembrar também que as aves voam, então isso é um importante facilitador para que eles possam sobreviver nos voos dele, já que o ar lá em cima é um pouco mais rarefeito. Por fim, nós temos o quê? O pulmão alveolar, que é o nosso pulmão, o pulmão dos mamíferos. Ele é uma pequena massa, né, mas que tem a grande capacidade de absorver e eliminar gases conforme o seu estado metabólico e sua atividade chamada o quê? Respiratória, para captar a sua atividade metabólica. Tá? Por fim, nós temos um pulmão de peixe chamado fisóstomo. Justamente é um peixe que diferenciado, que também faz parte do chamado processo de intersecção, que ele tem uma grande capacidade respiratória e consegue absorver oxigênio em grandes profundezas do mar, e em cima de grandes profundezas e acima também desse mar, e que faz com que ele sobreviva muito mais. Tá bom? Agora, é importante lembrar, depois de ter estudado isso e ouvido eu falar alguma coisa, reforçar seu estudo. Mas, se você ainda não está inscrito, vou repetir. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like e dislike. Mas antes disso tudo, também faça o quê? Vamos fazer um pouquinho de exercício para a gente trabalhar um pouquinho o conteúdo que nós estudamos, tá bom? Eu vou sempre falar duas questões para dar o chamado empurrão inicial na questão de como responder questões do vestibular, dos mais variados possíveis. Então eu peguei aqui da FEMA 2018 e está falando o seguinte texto. Ora, assim como as aves migratórias, o tubarão branco, tá, com esse nome científico, acumula gordura antes de se lançar às travessias dos oceanos. Para isso, ele conta com reservas armazenadas antes da viagem. Seu fígado pode representar até 28% total do corpo e constituir uma enorme reserva de energia, qual vai sendo utilizado ao longo da migração. Estudos recentes revelaram sua extraordinária capacidade migratória. Uma fêmea monitorada por um grupo internacional de pesquisadores percorreu mais de 20 mil quilômetros em pouco menos de 9 meses. Isso está no do G1. Aí pergunta, supondo que um tubarão branco esteja na etapa final de sua travessia marítima, já com poucas reservas lipídicas, espera-se que haja uma redução da sua capacidade do quê? Ora, flutuação? Não. Orientação? Produção de gameta? Estranho. O que tem a ver a gordura com a produção de gameta nos tubarões, nas partes migratórias? Produção de campo elétrico? Nunca ouvi falar que a gordura dava um campo elétrico. Pelo contrário, sempre soube que a gordura era até um isolante térmico. Agora, o que ele vai trabalhar para gastar menos é justamente o quê? A troca gasosa. Então, qual seria a resposta? No caso, trocas gasosas? Não, porque aí se você fica sem oxigênio, e sem oxigênio, o que acontece? Você aí fica tonto. E a tontura te causa muitas vezes, no nosso caso, o desmaio, no caso dos tubarões, a questão o quê? A questão da orientação. Então, uma questão que pode trazer dúvida. Você é induzido a responder a questão, a letra E, mas a questão o quê? É lembrar que quando você está com fome, você tem orientação para chegar onde você quer, mas quando você está sem oxigênio, você fica tonto e acaba se perdendo e muitas vezes até, no nosso caso, desmaiando. Talvez seja do tubarão, já que eu não sou especialista em tubarão. A segunda questão dessa teoria que a gente está falando é a do Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: relação superfície-volume implica consequências fisiológicas. Assim, a taxa de troca com o ambiente é diretamente proporcional à superfície do contato. A massa é proporcional ao volume, ou seja, maior volume, mais consumo de alimento e de oxigênio. Com relação ao parágrafo anterior, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, a estrutura respiratória de grandes animais apresenta dobramentos que aumentam a área de absorção. Segundo,
os animais de grande porte têm taxa metabólica maior do que os de pequeno porte. Em vários animais, o aumento da superfície se dá em relação a dimensões lineares e o volume aumenta em relação às dimensões cúbicas. Quais estão corretas? Se você olhar, obviamente, quando você vê um animal maior ou um indivíduo grande, o que ele tem de diferente de outros? O que ele tem que trabalhar? E aí a fisiologia, a educação física trabalha muito isso para que o indivíduo, né, no caso humano, né, ele possa ter uma melhor qualidade de vida de forma geral. Porque ele tem que ter o quê? Características que façam que ele sobreviva adequadamente. Ora, o grande sinal que estamos melhorando de qualidade de vida é justamente o quê? A capacidade da atividade física para poder irrigar a maior quantidade do que de oxigênio para o corpo. Você sendo maior, você precisa ter um tipo de atividade em função do que? Da sua taxa metabólica. Se você olhar bem essas respostas, vai perceber o quê? Que animais de grande porte têm taxa metabólica maior. Nem sempre. Se você olhar um rato, que é pequeno, o que acontece? Ele vai ter o quê? Um batimento cardíaco mais rápido. O adulto nem tanto. Né? Quando você pega outro animal, você vai perceber que o batimento dele é mais lento em função do tamanho, porque ele precisa gastar menos em função da sua atividade. Ora, as respostas certas são a resposta 1 e 3, justamente porque, principalmente a terceira, que pode causar alguma dúvida, em vários animais o aumento de superfície se dá em relação a dimensões lineares. Então o indivíduo justamente vai o quê? É proporcional à sua atividade e ao seu tamanho. Tá bom? Esqueça de dar o like, compartilha e, acima de tudo, se inscreve no canal. Tchau!